Obrigado pela paciência e pela reverência à palavra de Deus. Deus te abençoe. E eu peço toda a sua atenção agora. Quando nós lemos esse versículo 13 do capítulo 29 de Jeremias, nós precisamos mergulhar dentro do original. E eu peço toda a sua paciência agora, para nós espremermos ao máximo daquilo que a palavra de Deus pode nos entregar. E quando nós lemos num primeiro momento com um olhar muito superficial, vocês percebem que é utilizado o verbo buscar dentro do versículo. E quando você utiliza o verbo buscar, talvez passe desapercebido alguns detalhes e algumas minúcias que a Bíblia quer nos entregar. Mas observando o original, nós poderemos ver que quando ele entrega o primeiro buscar, o profeta não está querendo apenas dizer a alguém que se posiciona em ir até Deus. Quando Deus fala, vocês me buscarão, a palavra utilizada no original hebraico é balkash, e essa palavra é desejo. Então, quando nós percebemos que tem uma inclinação de desejo, seria melhor alocar esse verbo buscar a quando vocês me desejarem, quando vocês me quiserem, quando vocês me quiserem alcançar, quando vocês me desejarem a ter mais de mim, quando vocês desejarem queimar por mim. Só que assim como o primeiro verbo buscar traz a ideia de desejo, o segundo é Dalrash, e esse Dalrash não é mais desejo. De fato, Dalrash está falando no buscar de alguém que se posiciona para alcançar mais de Deus. Então Dalrash quer dizer recorrer, buscar, indagar, exigir, requerer, praticar, estudar, seguir, aplicar, permitir-se ser indagado. Perceba que eu dei uma lista para vocês entenderem que existe uma diferença entre o primeiro buscar e o segundo buscar. Então no português claro, no original hebraico, ficaria melhor traduzida a nós desta maneira: quando vocês me desejarem, vocês me encontrarão ao se posicionarem sinceramente de todo o vosso coração. Então perceba que o primeiro buscar não é vocês me buscarão porque vocês querem buscar. Já existe um desejo aceso dentro de nós, que nos induz a nos inclinar a Deus. Só que diante dessa liberdade, nós também precisamos entender os outros verbos que existem dentro do texto. E quando nós sugamos tudo, o verbo encontrar traz a ideia de um original, e eu vou bater muito nesta tecla agora, me suporte a minha cabeça de teólogo, é maldição. E esta palavra no hebraico é encontrar, alcançar, assegurar, adquirir, obter, descobrir. Quando nós observamos esse verso descobrir, a ideia que Deus está tentando trazer através do profeta é: existe um mistério, existe algo escondido, existe algo oculto que pode ser revelado diante da busca dos seres humanos. Porém, isto que está oculto não se apresenta sem antes aqueles que querem conhecer o mistério buscar esse mistério. Então o que é mistério não é escancarado sem que antes quem deseja conhecer o mistério vá atrás desse mistério. Por isso que eu fiz questão de colocar o primeiro verbo com desejo, porque é o desejo e a curiosidade que me impulsiona a buscar o que está escondido e oculto. E olha o que Deus termina dizendo: quando vocês me desejarem, vocês conhecerão os meus mistérios, quando se posicionarem sinceramente de todo o vosso coração. Me permita-me somente fazer uma última referência no original, e prometo mais não enfadá-los com tanto hebraico. A palavra coração é laibalbi, e essa palavra, me perdoe a pronúncia se estiver errado, mas o importante é o que ela quer dizer. É homem interior, mente, vontade, coração, alma, entendimento, consciência e inclinação. Nas anotações que eu fiz a vocês esta tarde, enquanto conversava com o Espírito Santo de Deus, eu disse: Espírito Santo, eis aqui o tema e eis aqui o versículo que tu escolheu. Como tu queres encaixar isto no coração dos jovens da Almadesc? Porque é que eles são ungidos para um propósito, diante de um desejo que tem no seu coração, em buscar os seus mistérios escondidos, para que possam se inclinar a ti. Parece que a resposta do Espírito Santo veio como uma cachoeira sem retido, uma cachoeira sem represas, que me alcançou sentado no sofá da minha casa. Ele disse a mim esta tarde: Jonathan, diz para a Almadesc que existe um desejo aceso no coração deles, e esse desejo de conhecer aquilo que é oculto e escondido faz com que eles venham buscar a minha presença. Só que, Jonathan, avisa a Almadesc que quando eles buscarem aquilo que está oculto e escondido, precisam entender o que estão buscando.
Eles não vêm cegamente, eles vêm raciocinando aquilo que se apresenta diante deles, diante do tema que Deus propôs aos vossos corações, separados para um propósito, ou ungidos para um propósito. A palavra ungidos e separados tem talvez a mesma consciência, a mesma nivelação. Por isso que quando eu entendo para um propósito, eu entendo o que o Espírito Santo quer dizer. Qual é o propósito para qual nós fomos separados, pastor? Todos que estão aqui me olhando de olhos arregalados possuem um propósito. Qual é o propósito da minha vida, pastor? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar. Não, mas isto é chamada. Eu estou falando de propósito. E toda chamada está ligada ao propósito. Pastor, eu pensei que meu propósito era pregar. Isso é chamada. Eu pensei que meu propósito era cantar. Isso é chamada. Eu pensei que meu propósito era ganhar vidas. Isso é chamada. Propósito é muito maior do que pregar. É muito maior do que evangelizar. É muito maior do que cantar. É muito maior do que vir para a igreja. Certa vez eu pregava aqui na Cadesc, algo que eu resvalo agora. Na criação do homem, Deus cria um recipiente de carne e sopra algo dentro. Eu lembro que eu falava a vocês que eu andar vazio não me faz deixar de ser eu. Porque dá para ser um copo vazio, dá para ser um vaso vazio. Só que assim como um vaso não foi criado para estar vazio, e um copo foi criado para carregar água, nós também fomos criados para armazenar algo do lado de dentro. E é por isso que Deus sopra fôlego nas narinas de Adão, para que Adão possa carregar algo dentro da sua estrutura. Então o propósito de Adão não é ser vaso. O propósito de Adão é carregar algo do lado de dentro. Só que esse propósito resvala por todas as eras. E chega aqui na Cadesc hoje. Teu propósito não é cantar, não é pregar, não é vestir camisa. Teu propósito é carregar algo do lado de dentro. O que tu carrega do lado de dentro flui através do teu louvor, flui através da tua pregação, flui através da tua adoração, percebe? Então se eu só cantar, mas está vazio, então não estou cumprindo o propósito. Se eu só pregar, mas estiver vazio, não estou cumprindo o propósito. Se eu só evangelizar, mas estiver vazio, não estou cumprindo o propósito. Porque propósito é carregar algo que flui através da minha chamada. Se vocês percebem que propósito é carregar algo do lado de dentro, agora conseguimos alocar o que é ungido. Sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Ungido é separado para um propósito. Então tudo aquilo que é ungido recebe uma separação e recebe uma capacitação para exercer o propósito a qual foi chamado a exercer. É por isso que você lê dentro da Bíblia, e permita-me utilizar esta expressão que eu aprendi com os meus professores de teologia na igreja, que quando você lê acerca de querubim ungido, o inimigo da tua alma, o capeta, o satanás, o cão ruim, o nojento, nós vemos dentro da Bíblia que ele é relacionado como querubim ungido. Não, pastor, isso aí é reis da terra. Irmão, não tire a espiritualidade da Bíblia. Se tu não acredita, então permita-me entrar para quem acredita. Sendo ele querubim ungido, ele possuía algo que ninguém mais possuía. Ele possuía separação para um propósito e exerceu uma chamada. A sua chamada qual era, pastor? Subirei. Se sobe é porque não está em cima. Ele se apresenta diante de Deus. E o propósito qual é? Carregar a glória de Deus. Então carregar a glória é propósito. Se apresentar diante de Deus é chamada. Só que ele é ungido para isso. Ele é capacitado para isso. E o grande problema e queda do diabo, e guarda que eu vou falar nesse momento, é que a Bíblia diz que ele se corrompeu nos seus próprios negócios. E eu pregava outro dia, repito aqui, quando você lê dentro da Bíblia, coberto de pedras preciosas, como é que se corrompe em negócio se já tem pedra preciosa? Aí tu vê que a corrupção dele não está em pedras preciosas, ouro, prata, dinheiro, porta, casa, não. A corrupção dele está em algo muito maior. Pastor, onde está a corrupção dele? É negociar a única coisa que ele tinha e que ninguém mais possuía. Somente ele era querubim ungido. Se ele negocia a sua unção, logo percebemos o que ele faz dentro dos anjos. Ele não arrasta um terço do céu com fuzil AK-47 na boca de anjo. Ele arrasta na lábia. Se ele arrasta na lábia, é negociando aquilo que não poderia ser negociado. Eu vou aplicar porque eu já estou sentindo gente dando glória. Eu vou falar no português claro. É como se ele chegasse diante dos anjos e dissesse assim: tu não acha que é muita glória para um Deus só não? Nós também merecemos essa glória que ele tem. Faz o seguinte, como ele não dá glória para ninguém, ele é muito egoísta. Cola comigo, que comigo tu vai ter glória, comigo tu vai ter chamada, comigo tu vai ter reino, comigo tu vai ter cadeira, comigo tu vai ter posição, comigo você vai ter nome.
Comigo tu vai ter fama. Comigo teu nome vai pro cartaz. Comigo tua foto aparece diante de todo mundo. Comigo tu viraliza na internet. Destrava o teu ministério agora, anjo. Cola comigo e larga ele. Cola comigo e larga ele. Cola comigo e larga ele. Não preciso chover no molhado, porque todo mundo aqui entendeu que Satanás está negociando aquilo que não pode ser negociado. Todas as vezes que tu olhar para a terra e ver qualquer pessoa pregando, cantando, evangelizando, dirigindo, liderando, mas diante disto negocia a unção que está na sua cabeça. Talvez nós estejamos nos associando a algo parecido com o que derrubou Satanás.